Uhum. Deixa eu ver um. Fábia? Tô aceitando aqui. Ela, mas não tá. Fábia? Boa noite. Maiara Rabelo, né? Fábia? É Maíra. Fábia, eu tô tentando te chamar aqui, eu não tô conseguindo. Leopinho, Belizana. Oi, Ana Luísa. Oi, O consegui. som tá bom? Conseguimos, né? É, tá ótimo. Eu tava aqui de hoje pelejando aqui para aceitar e eu não conseguia. Mas que bom que nós conseguimos. Ah, Eu vou me apresentar primeiro, né? Meu nome é Fábia, para quem não me conhece. Eu sou advogada da área de família e sucessões. Trabalho aqui na cidade de Ribeirópolis, Sergipe. E estou vendo aqui várias pessoas entrando. A Nídia, boa noite, Nídia. Paulo, meu esposo. José Aldo, João, João. coisa linda, boa noite. Delisana, Ô, Camila, minha Belizana. filha. Muito obrigada pela participação de todos vocês. Sejam bem-vindos, viu, João Batista, funcionário do Tribunal de Justiça. Muito obrigada, João, pela sua participação. Eu estou falando assim, agradecendo a cada um de vocês, porque quando eu participo de alguma live, eu gosto que o pessoal fale meu nome também, viu? E aí, então você, Ana Luísa, você se apresenta aí também para o pessoal conhecer. Certo. Então, meu nome é Ana Luísa, sou psicóloga, né? Tenho dois tipos de abordagem de linha. A MDR, que está sendo um pouco divulgada ainda aqui em Sergipe, mas tem muita resolubilidade no tipo de terapia, e tenho uma especialização na parte de autismo, né? Questões, até porque a clínica que eu tenho o CNPJ, ela tem essa questão do ser lúdico, Clínica Luísa, que significa lúdico, e de inclusão na saúde. Então, está voltado muito. Marcelo, boa noite. Então, está voltado muito para essa abordagem de estar trabalhando com pessoas com algumas limitações, né? Não só a questão do autismo, mas outras questões. Sim. E eu também quero aproveitar agora no início dessa live e agradecer pelo convite que você me fez, tá? A Dilma, Obrigada. boa noite, a Dilma. Um beijo, viu, do Carmo, Diego, Marcelo, Carmo. Olha, estou muito feliz pela participação de todos vocês, viu, Antunes? Boa noite, Antunes. Então vamos lá, né, Ana Luísa? Paulinho, Adriana, tem muita gente aí chegando, sejam bem-vindos, viu? Doutor Rodrigo, meu colega, sejam bem-vindos a todos. Dani. Então, Ana Luísa, essa live de hoje nós vamos falar sobre os direitos do autista e também a importância do acompanhamento psicológico, né? Por isso que você, como você falou comigo, você falou, Fábia, o autismo ele tem uma importância também quando ele é acompanhado, até porque depois eu quero que você fale também da importância do autista ele ser acompanhado por uma psicóloga, né? Essas terapias, eu quero saber, eu quero que você passe para o pessoal a importância e eu quero que você fale também de início para o pessoal
quem não conhece, né, o autismo, como é que essa terapia, se é temporária, se ela é por uma vida inteira, como é que é feita essas terapias? Então, quando eu pensei nessa questão de lhe chamar, né, é porque eu Sim. atendo algumas pessoas que têm esse diagnóstico. Então, e eu vi muita curiosidade a respeito, algumas me perguntaram, e outras eu perguntei, né, se tinha essa certa curiosidade com relação aos direitos. E alguns não têm conhecimento a respeito dos seus direitos. E, além disso, os direitos também está inclusa a questão até do atendimento psicológico, né? Porque, com relação aos planos de saúde, eles têm, através do contrato deles, uma limitação de sessões. Alguns, a maioria dos planos de saúde, tem limitações de sessões psicológicas. Então, Mas, só interrompendo para você falar a quantidade, porque tem pessoas que elas falam assim, olha, lá no plano de saúde a gente só solicita, mas aí o médico, ele fala, olha, você precisa, digamos, de 20 sessões. Aí chega lá no psicólogo e diz, não, são 40 sessões. Então, eu quero que você fale que é a quantidade, quem é que determina, se é o médico, se é o psicólogo, porque é, quando eles determinam esse plano de saúde, ele não fornece, a gente entra até com uma ação judicial. Então, como seria as sessões? então, peraí, Lucas, meu sócio na clínica, entrou também ali, que eu vi. Então, vamos lá. Com relação à questão da quantidade de sessões, quem especifica, aliás, nem é quantidade de sessões, porque praticamente a pessoa que tem autismo, ele necessita sempre de acompanhamento psicológico, que pode fazer diminuir a quantidade, né? Mas, assim, por exemplo, espaçar os tempos, quando começa a sentir que está tendo uma boa reação, né? Um tempo já de terapia, ele está conseguindo ter algum retorno, né, com isso, o comportamento dele está conseguindo melhorar, né, em algumas coisas, porque tem umas características Sim, específicas que o autismo tem, que alguns comportamentos que ele mesmo não se encontra no meio social. E aí, com algumas metodologias de terapia, ele ajuda a ele ter uma qualidade melhor, uma qualidade de vida, né, no sim. decorrer do dia a dia. Então, o plano de saúde, ele especifica a quantidade de atendimento para todas as pessoas quando fazem um contrato, né? Pelo menos a maioria é assim. E algumas questões específicas, o plano não pode estar limitando essa questão da quantidade de terapias, né? Mas Tem, ocorre assim, digamos, de você chegar lá e o paciente, no caso, vai fazer a terapia. Ele chega e diz, olha, Ana Luísa, o meu médico solicitou, encaminhou 20 sessões. Você vê a necessidade desse autista dele realizar, digamos, 40 sessões. Aí vai lá no plano e o plano eles não liberam essa quantidade. Existe isso já tem que acontecendo? fazer toda uma burocracia, fazer um relatório, mas quando se alcança a quantidade limitada, né, que tem do plano de saúde, eles acabam não liberando mais. Não é a quantidade que o médico Sim, especifica. Por exemplo, mesmo o médico vindo e especificando, eu quero 20 sessões. Josi, tá aí, uma colega minha. Então, mesmo que especifique a quantidade, né, eu acabo solicitando mais e o plano libera. Agora, a questão é que o plano, diante do contrato que se faz, é que tem uma determinada quantidade, entendeu, de sessões. certo. Alguns só dão 12 por ano, né? E aí vai, eu não, e outra coisa, o psicólogo não tem acesso a essas quantidades, é quando a gente solicita é que vai vir negada, e aí é que a gente vai ver que provavelmente é porque já alcançou. E aí não tem Certo. como, e aí é uma nova solicitação, aí tem que vir com um relatório médico. Acredito o seguinte, que é importante que quando tem um diagnóstico específico, que é necessário estar sempre sendo acompanhado
um psicólogo. Aliás, eu digo mais, o autismo em si, ele tem que ter um acompanhamento multiprofissional. O ideal é esse. Eu gosto de falar do ideal e do que se tenha para estar sendo acompanhado, mas o ideal é são uma equipe multiprofissional, né? E, na verdade, o que acontece é que mesmo com a equipe multiprofissional, quando chega na parte da psicologia, chega uma determinada quantidade de sessões, é bloqueado. Aí tem toda uma burocracia. Aí vai toda uma burocracia, um relatório psiquiátrico para solicitar, para poder talvez aí liberar. Ô, Ana, me tira aqui uma dúvida. Quando nós, advogados, somos procurados pelo cliente, a gente sempre ajuiza uma ação de curatela. O juiz, ele determina para saber se realmente aquela pessoa pode ser o interditado, ou aquela ação, né, ser nomeada alguém, um curador. Ele determina que o psicólogo do Tribunal de Justiça, ele faça aquele estudo, e aquele estudo é somente durante uma visita. Ele determina aquele dia, o horário, aquele autor, no caso, digamos, pode ser até um autista ou deficiente, ele vai lá e faz aquele estudo ali, digamos que é em torno de 1 hora, 40 minutos. A minha pergunta é o seguinte, há condições de o juiz, no caso do autista, né, porque quando é um doente mental, o diagnóstico é de imediato, mas há condições do psiquiatra, do Tribunal de Justiça, ele detectar o grau desse autismo só nesse estudo, só nesse dia, por uma consulta, ou não, precisa sim. Olha só, na verdade eu sou adepta a pensar o seguinte, eu tenho profissionais, conheço profissionais que sim, eles conseguem sim diagnosticar, mas aí você tem que ter a experiência, né? Então, porque autismo, por exemplo, em grau leve, não dá para se perceber, assim, logo de primeiro, de imediato, né? Quem não tem experiência, porque tem umas características, elas são únicas que eu digo assim, elas é de todos os autistas, por exemplo, dificuldade de encarar, isso é uma característica, né? Manter esse contato visual, tem certos comportamentos, eu costumo dizer que é cacuete, né? Mexer a mão, Sim. ou fazer algum gesto repetitivo. Isso aí também. Determinada característica do tipo gostar demais de rotina, não é nem gostar, é necessitar da rotina, que quando se sai da rotina, a pessoa perde a noção, né? Noção de tudo. Inclusive, tem pessoas que descrevem que quando estão na rotina dela, e aí pede no meio do caminho, ela tá lá, e autista tem uma vida normal, viu? Não é assim não, ninguém vai querer acreditar O autista que... ele pode casar, ele tem Oxe, filhos, ele trabalha, tranquilo, dependendo não do tem... grau dele. Tranquilo. E aí, o que acontece? No meio do caminho, alguém chega e quebra a rotina dele. Liga e diz, faça isso aqui para mim, por favor. Se ele não tiver bem acompanhado para poder saber lidar com essa questão, o que acontece com ele? Ele acaba parando tudo ali, até perde, inclusive, até a noção para onde vai. Ele acaba tendo Então, algum tipo de crise. Então, é por isso que é importante ele estar sempre nessa terapia. Por E é isso que a gente sempre importante... diz A dessa importância terapia. mas o mais importante ainda não é nem isso. É também a terapia, mas o mais importante é a orientação familiar. A orientação das pessoas que estão rodeadas por ele. Porque, assim, entende na questão do respeito, né? Pelas rotinas que ele tem, o respeito pelo jeito dele levar o dia dele, a vida dele. Isso aí que é importante também, porque muitas vezes a gente encontra no consultório essa questão do diálogo com a questão da família. A família, algumas vezes, não entende esse diagnóstico, acha que, então agora tem cura. E aí, você foi para a médica já mostrou aí alguma cura?
fica muito nessa questão e acaba dificultando até a questão da convivência dele com a família. Ana, eu quero falar sobre... Quando eu estava estudando, né, eu pensei que eu não posso deixar de falar isso. Nós que somos mães, né, graças a Deus, meus filhos são saudáveis, mas eu me preocupo. Eu sempre digo assim, se eu morrer hoje, eu, Fábio, eu falecendo hoje, meus filhos estão amparados, porque eles têm, cada um, eles têm um imóvel para morar. Mas o que eu quero falar aqui é o quê? Eu fico imaginando essas mães que têm um filho autista, né? Digamos que, além desse filho, ela tem, digamos que, mais 3 filhos. E se for uma família que tem vários bens, tudo bem. Quando eles, os pais desse autista vier a falecer, cada um vai ficar amparado por sua casa. Mas se esses pais, eles tiverem só um imóvel, o que pode ser feito? Né? Eles pensam assim, como é que esse filho vai ficar amparado? Então, qual a orientação que eu passo? Pode fazer uma doação com usufruto. Esses pais, eles vindo a falecer, esse filho que é autista, ele vai ficar com usufruto desse bem imóvel. O que é usufruto? É você poder usar e gozar daquele bem. O usufruto, eu aconselho sempre o usufruto, porque aquele autista, ele pode passar a conviver com um dos irmãos e ele ter aquela renda, né, alugar aquele imóvel. É diferente do direito real de habitação. O direito real de habitação é o quê? Aquele autista, aquele filho que mora com aqueles pais vindo a falecer, eles vindo a óbito, aquele autista, aquele filho vai permanecer naquela casa. Mas o usufruto é diferente, ele pode alugar aquele imóvel e aquela renda ele ficar para ele usar, usufruir até o dia que ele vier a óbito também, e depois aí os irmãos, eles podem inventariar esse bem, e esse bem serem partilhados entre eles. Então, Você vamos tem lá. algum... Uma coisa também, no caso você está falando dessa questão com relação a autista em grau elevado, né? A grau alto. Certo. Porque o leve, ele tem plena consciência, aí, o próprio Marcelo aqui dizendo, né? Sou autista e casado. Ele Não, trabalha, Marcelo, seja bem-vindo né? e parabéns. Que Então, ele bom. trabalha, Então, é uma vida normal, como todo mundo. A questão é que eles têm uma certa rotina que os outros não conseguem compreender muito bem, entendeu? Essa questão do por que não quebrar você, por exemplo. Se eu chego aqui e digo, bota o seu dia, você tem lá programado na sua agenda todo o seu dia, né? E aí eu chego e ligo para você assim, do nada, de repente, digo, ei, Fábia, peraí, volte aí, pega aí alguma coisa para mim, que eu estou precisando disso, aquilo, outro. Você consegue reestruturar a sua rotina tranquilo, uma boa. Inclusive, até dependendo do seu humor, você vai até sorrindo, né? então, Agora, aquele autista que tem o autismo de grau leve, como o Marcelo, no caso aí, ele é casado, tem filhos, pode administrar os seus bens, tem uma vida normal. tranquilo, Que entendeu? maravilha. Agora sim, a questão como eu disse, no caso de determinadas características de um autista, essas pessoas todas que vêm com qualquer grau, né? Se você perturba a rotina, Sim. desanda nele. Ao contrário, por exemplo, no seu caso, como eu te estava dando exemplo, se eu peço para você quebrar um pouco a sua rotina, rapidinho aí, de supetão aí, do nada, você não vai se incomodar. Você, talvez até, inclusive, a depender até, você vai até aproveitar, né? E dizer, eu estava precisando disso, aquilo, outro, também vou mudar aqui, vou fazer para ela e para mim. Só que para o autista já é um pouco mais difícil isso, ele ter essa compreensão. A gente trabalha no estilo, eu costumo dizer na terapia o seguinte, a gente vai fazer, tem uma palavrinha, meu Deus do céu, a gente vai ter ai, me perdi agora na palavra. É, é como se você estivesse dizendo o seguinte, eu vou diminuir os danos.
e que se causam com a própria pessoa na hora que ela está perdida, né? Então, vamos diminuir esses danos aí, vamos tentar dar uma qualidade de vida, né? Então, o que antes, por exemplo, antes de uma terapia, ele perdia o controle, digamos assim, vamos botar em porcentagem, o que antes perdia 90% das vezes o controle, com a terapia ele já começa a trabalhar, redução de danos, ele já começa a trabalhar e aí pode diminuir, acredito, até uns 40%, né? 40% Sim. vezes que ele acaba perdendo, desnorteando, perdendo o controle. Então, isso é bom, né? Porque ele vai aprendendo a lidar aos poucos, mas isso não quer dizer que ele não vá, porque muitas vezes aí chega na terapia e diz, mas essa semana eu não me controlei. Sim, claro, a gente está tentando reduzir, mas não necessariamente isso quer dizer que a pessoa vai eliminar, ele vai ter as contrariedades, ele vai acabar tendo os seus descontroles, mas vai ser bem menos do que era antes, né? Rafael, então. Tem uma colega, a Auricassa, que ela entrou agora, ela colocou assim uma mensagem dizendo que tem um sobrinho com autismo em grau, eu acho que é o mais elevado, que ela falou aí, não sei, já passou aqui a mensagem. Mas esse autismo de grau elevado, o que é que pode ser feito? Ele, nesse caso, assim, digamos, do benefício, né? Ele pode requerer aquele benefício de prestação continuada, e nesse caso, ele vai apresentar o que no INSS? Porque às vezes as pessoas dizem assim, precisa ajuizar uma ação. Sim, precisa, mas primeiro você precisa dar aquela entrada no INSS com os laudos, com os relatórios médicos, para que, se for aprovado, tudo bem. Caso contrário, você precisa ter aquela carta negando aquele benefício para que você informe ao juiz, e através dos laudos dos psiquiatras, psicólogos também, que vai ajudar, para que você consiga, né, aquele benefício lá na justiça. Eu queria pontuar também aqui e responder também esse questionamento feito pela nossa colega Auricassa. Então, ela falou aqui, porque ela botou aqui, tem um sobrinho autista grau severo, né? Aí vem, Marcelo dizendo aqui, Marcelo, olha, isso é importante. Sim. Modificar a rotina é a pior parte. Tem que se superar para entender essa quebra. Perfeito, Marcelo. Uma colega minha, né, deixa eu ver aqui, que ela falou também, ela estava dizendo aqui, foi Belisanda, que ela disse da questão da importância da família, né, nessa questão aí eu estou tentando encontrar, porque vai descendo tanta gente aqui escrevendo, que eu estou tentando achar onde é que Belisanda importante escreveu. também o que a gente vê, que hoje eu coloquei até no Stories, né, hoje de manhã cedo, sobre a questão assim do respeito, né, das pessoas, porque às vezes você presencia numa fila, principalmente de banco, aquela pessoa que é autista chega, as outras pessoas não têm assim aquela educação, né, de olhar a carteira ou um relatório médico, se ele estiver com a mãe ou com aquela pessoa que está, aquele acompanhante ali, as pessoas não respeitam o autista, então ele tem prioridade tanto na fila de banco, né? Ele tem aquele direito daquela passagem de viagem tanto intermunicipal quanto aquela passagem de ônibus. Tem aquela questão também das passagens de avião, digamos assim, para o pessoal entender melhor. Ele pode até, com o acompanhante, ele tem um desconto até de 80% dessas viagens. Então, assim, essa lei do autismo, que eu nem falei no início, a lei que é 12.764/2012, ela veio também acolher o autista e equiparar ao deficiente físico para que ele tenha todos os poderes, os direitos que o deficiente tem. Concurso, né, também? Também, sim.
a isenção de impostos na aquisição de veículo, né? Ele não pode se apresentar como condutor daquele veículo, mas ele pode indicar 3 condutores e aquela isenção daquele imposto pode ser ele pode usar a cada 2 anos. Então, assim, são muitos direitos que o autista tem. Ó, Belisandra, que eu tinha achado, que estava procurando, orientação familiar e a cooperação da família. Realmente, é importantíssima. Excelente pergunta, Fábia. Graças a Deus, tenho filhos saudáveis, mas tenho amigas que têm filhos autistas, mas os autistas, eles são saudáveis, viu, gente? É só uma Ana observação. Luísa, Oi. Ana Luísa, tem uma pergunta aqui da minha colega Anídia. Ela quer saber a análise do diagnóstico de autismo e o grau que a criança ou o adulto se encontra. Quem faz primeiramente? É a psicóloga ou o psiquiatra? Então, vamos lá, né? Olha só, que é um assunto meio delicado. Então, vamos lá. É o Mas fala a seguinte, sua parte, né? Deixa o a minha psiquiatra de lado. parte é isso Eu sei mesmo. da sua competência para falar isso aí, mas vamos Então, lá explicar o pessoal que está vamos lá. questionando isso aí. A análise e diagnóstico, o psicólogo tem a competência, sim, para poder analisar e diagnosticar, sim, tá? Tem até, inclusive, porque a questão não é essa, a questão é o reconhecimento desse diagnóstico, ele só é feito através do médico. O psiquiatra seria o mais rápido, até porque também lembra o seguinte, ele sempre está, provavelmente, a maioria das vezes, ele está sendo acompanhado por alguma questão, quando o autista vai ao psiquiatra. É questão de ansiedade, é questão de depressão, às vezes, entendeu? Então, aí, esse acompanhamento psiquiátrico, ele acaba depois fazendo o laudo para ser apresentado juridicamente. Então, reconhecimento do diagnóstico é através do médico, mas competência para o diagnóstico o psicólogo tem, né? E o psicólogo pode sim fazer, até porque é o psicólogo quem mais acompanha, né? O psicólogo está semanalmente. Oi. Esse médico, qual seria a especialidade desse médico para diagnosticar o autismo? Olha, o médico em si pode. Eu sempre recomendo para ir ao psiquiatra. Não necessariamente tem que ser, mas eu recomendo que sempre vá para o psiquiatra. Porque, como eu disse, a maioria das vezes ele está interligado com alguma coisa, alguma tipo ansiedade, né? Ou depressão, entendeu? Então aí ele necessita também ser medicado. E aí boa parte das vezes que ele procura. Então, aproveita e faz o diagnóstico, aproveita e faz o relatório, entendeu? Então, eu sempre encaminho ao psiquiatra. Eu acho que a comunicação, a questão do relatório fica mais rápido, né? Não desmerecendo as outras áreas, entendeu? Da medicina. Mas é porque eu tenho o costume de encaminhar o psiquiatra. O Marcelo está perguntando o seguinte, os autistas que dirigem, como é que eles fazem, como é que eles podem fazer em relação à compra de carro? Eu falei superficialmente, mas o que você pode fazer, Marcelo? Você vai comparecer à concessionária, de posse dos relatórios médicos, né, dos seus digamos, do psiquiatra, principalmente, para você comprovar que você é autista, que você tem autismo. E aí a concessionária, ela vai ver que você preenche os requisitos e você vai adquirir aquele veículo. Vai ser isento daqueles impostos. E você, como eu falei, você pode indicar 3 condutores e esse benefício você terá a cada 2 anos. Então, você vai ficar livre desses impostos. Mas você pode adquirir esse veículo sim, desde que você apresente os relatórios e comprove que você tem o autismo, tá? Certo. Tem outra pergunta aqui. Qual é o nome? Valentina, né? Ela perguntou aqui,
filho com transtorno de espectro autista e não faz uso de medicação. Ela vai precisar depois, ela falou até a idade, ela tem 3 anos. Nossa. Como é? Ela tem 3 anos agora. Não faz uso de medicação. Pronto. Ela faz 3 anos, não faz uso de medicação, se vai precisar depois. Bom, aí é o seguinte, a melhor idade para se estar começando a trabalhar, principalmente com uma equipe multiprofissional, é justamente aí que ela falou, a idade de 3 anos. Né? Você vai começar a trabalhar com uma equipe e no decorrer do tempo que está se fazendo esse acompanhamento com a equipe, o psicólogo, provavelmente sempre que vai estar lá acompanhando, ele vai perceber, junto com os pais também, né, quando é que há essa necessidade de encaminhar um médico para uma avaliação, para talvez ter o uso de medicação. Entenda o que eu estou falando. O psicólogo não está dizendo que vai fazer o uso, mas ele pode detectar a necessidade de uma avaliação do médico. E aí é a hora que ele encaminha, né, para um médico, para que ele faça essa avaliação para ver se há essa necessidade. Se ela não está fazendo uso de medicação agora, é porque provavelmente, se está sendo acompanhada, né, por algum profissional, é porque provavelmente, por enquanto, não está tendo essa necessidade. Mas isso não quer dizer que lá na frente ela não venha a ter. Tá comprovado o seguinte, que a maioria das vezes, quando o diagnóstico é tardio, aí a tendência de haver essa necessidade da medicação é grande. Por quê? Olha só, diagnóstico tardio você imaginar o seguinte, você imaginar que você é uma pessoa que não consegue se encontrar no mundo. Basicamente é isso. Você se sente um estranho. Tem pessoas que eu escuto relatar que até se acham um alienígena. Eu sei, o que é isso? Eu não consigo me encaixar aqui. Né? Todo mundo diz que eu sou estranho. Né? Tem muitas crenças negativas que são embutidas na cabeça de pessoas que têm o TA. E aí o que acontece? Vai se passando os dias, você vai pensando nisso por anos, anos, anos e anos, né? É a mesma coisa, você tenta se comunicar e a pessoa não consegue entender o seu tipo de comunicação. Lhe chama de esquisito, lhe chama de pessoa estranha. Então, uma hora ela vai... Não deveria acontecer isso, né? Então, e uma hora ela vai tentar se adequar à sociedade para não ser mais chamada assim. E aí o que acontece? Nessa questão, ela vai lutar contra o que já está dentro dela, que é a questão de manter a rotina, de seguir conforme o jeito que ela encontra, a melhor forma que ela se encontra para estar seguindo a vida. Então, ela vai tentar fazer o oposto, seguir como a sociedade quer que ela siga. Pronto. Aí vai criar angústia, vai criar ansiedade, vai criar até depressão, né? E é aí que, com o diagnóstico tardio, porque ela não se encontra no mundo, ninguém compreende ela, e ela tenta se adequar, é que acaba criando essas doenças, né? Patologia, eu tenho a mania de chamar de patologia, mas algumas pessoas não conhecem a palavra, né? Então, doença. Então, essas doenças vão sendo geradas e aí acaba tendo que ter o auxílio de medicação, né? Mas quando é acompanhada desde pequenininha, a probabilidade é pouca. Ô, Ana, você falando aí nessa criança de 3 anos de idade, Tem um aqui. O que verifica-se também é quando a criança, quando ela tem 3, 5, 6 anos de idade e ela é diagnosticada com autismo, geralmente as mães chegam na escola e, nesse caso aí, elas precisam de um acompanhamento, né? Na sala de aula, por uma outra pessoa também, que psicopedagoga. Exatamente. Ela tem que ter um acompanhamento. E nesse caso, às vezes, a própria escola ela não pode recusar que a criança seja acompanhada por isso aí.
Porque se por acaso ocorrer essa escola se recusar, ela pode até ajuizar uma ação judicial para que a escola coloque essa pessoa, esse acompanhante para essa criança, porque ela não pode fazer isso e também não pode cobrar por esse gasto que a escola está tendo. Ela não pode cobrar os pais, principalmente se os pais não tiverem condições de pagar. Então, uma coisa aqui. Essa pergunta que é da Ana Alice, e depois eu vou fazer a outra que é de Oricaça, que aí eu vou dizer que é para você, Sim. viu? A pergunta dela. Mas a de Ana Alice, ela pergunta o seguinte: com qual idade nota que a criança tem autismo? Olha, a idade, ela pode ser desde pequenininho, desde bebê, mas, mas o mais seguro, para dizer assim, a gente vai perceber algum comportamento, é quando ela começa a ver o atraso na fala, né? Então, 2, 3 anos, você já começa a perceber, já consegue sim diagnosticar, até um pouco antes, mas geralmente a maioria são diagnosticadas com 2, 3 anos. E outra coisa, tem muito mais para a parte, acontece muito mais com o sexo masculino do que com o feminino, né? Oricaça. Certo. Vamos lá. Ela perguntou o seguinte: os pais de autista podem adquirir carro com desconto, mesmo que o filho autista não dirija? O carro seria para levar o filho ao médico. Pode sim. Pode e tem aquela isenção daqueles impostos, né? Pode adquirir sim. Pode adquirir e esse carro, esse veículo, no caso, seria em nome desse autista, né? Independente da idade dele, digamos, se ele tenha 3 anos, no caso dessa criança que você estava falando, 3 anos, 10, mas que essa compra seja realizada em nome desse autista e não em nome dos pais, porque essa compra com essa isenção, você só vai adquirir esse bônus, né, digamos assim, essa isenção desses impostos quando você comprovar que a criança tem autismo através dos relatórios médicos, dos laudos médicos. Então, vamos lá. Tem aqui Giordana. Ela diz o seguinte: qual o caminho para a garantia de acompanhamento psicopedagógico para uma família com recursos financeiros limitados? O psicólogo pode embasar essa necessidade? Pode. Não pode, deve. Pode, deve, Né? né? Deve. O psicólogo pode fazer um relatório, sim, né? E solicitar. E para um respaldo, infeliz, como eu disse, um reconhecimento mais garantido, infelizmente, com relação à solicitação aqui que seja, estou olhando aqui a minha, essas garantias sejam mais seguras, né? Você ainda pode fazer um relatório pode pedir um relatório do psicólogo e, se possível, também, normalmente o psicólogo, pelo menos as que eu conheço, né, também, além de mim, a gente tem sempre uma parceria com o psiquiatra, né? Então aí eu tenho algumas psiquiatras, principalmente uma que eu adoro o trabalho dela, né? Clarice Doutora Abreu. Clarice, né? Então, Muito que competente. ela, inclusive, sabe do meu trabalho, cada uma sabe do trabalho da outra, então a gente pode estar, sim, se comunicando, o psicólogo e o psiquiatra, e fazer o relatório para que essa família consiga ir atrás do direito, caso seja privado aí o direito dessa família para ter esse acompanhamento multiprofissional, né? Agora, uma das coisas também importantíssimas que ela colocou nessa pergunta Sim. é o seguinte: eu considero, inclusive, de extrema importância para diagnóstico precoce, diagnóstico o mais cedo possível que se tenha, o acompanhamento de um psicopedagogo. E olha que eu sou psicóloga, eu deveria botar para mim ossada, né? Mas só que eu digo o seguinte: a realidade é essa, mais importante o acompanhamento de um psicopedagogo.
né? Porque como ele tem determinadas limitações com a questão do aprendizado, e não é fator cognitivo, é por causa da questão, ele se identifica, tem determinadas matérias, determinados assuntos que ele se identificam mais, e tem outros que ele não consegue compreender através do que está escrito. O psicopedagogo vai ajudar nessa parte do estudo, né? Ai, eita, a pergunta aqui que você já viu, Fábia? Bom, vamos lá. Eu vou perguntar, Marcelo, não se preocupe não. Então... Marcelo está participando, conversando. Vamos lá, Marcelo, vamos responder a sua pergunta. Mas, então, para concluir aqui, a questão é essa. Eu acho de suma importância o acompanhamento psicopedagogo, até ele entrar na faculdade, né? E aí ele já pode seguir o rumo dele tranquilo, só com acompanhamento psicológico e criar a estrutura dele de estudo. Marcelo pergunta aqui, quando os autistas têm direito a se aposentar? Olha, para que ele venha requerer aposentadoria, ele precisa ter uma contribuição de 12 prestações, mas para que ele se aposente, ele precisa comprovar, né, que aquele grau do autismo dele gera incapacidade mesmo para o trabalho, que ele não tem condições de exercer nenhum tipo de trabalho. Isso aí ele vai passar pela equipe médica lá do INSS, né, para comprovar isso aí, essa capacidade. E se ele for reprovado, digamos assim, com essa carta negando esse benefício, essa aposentadoria dele, ele requer isso aí lá na justiça. Mas tanto aquele benefício de prestação continuada que a gente fala que é o LOAS, quanto a aposentadoria, ele precisa comprovar através de laudos do psiquiatra. Uhum. E olha só, Marcelo também fala, já é um comentário, já não é uma pergunta, isso aqui que ele fez. Sim, fui diagnosticada aos 40 anos, sei muito bem o que é que eu falei, né? O que a Ana Luísa falou. Então, pois você vê, né? É meio complicado, infelizmente, quando o diagnóstico ele é tardio, né? Ele já passou por tanta coisa lá atrás, né? Tanta história lá atrás. E muitas vezes esse diagnóstico tardio tem uma característica que é a recusa da família em aceitar, em ouvir esse diagnóstico quando ele é pequeno. Acontece isso. Então, eu estava estudando esses dias sobre autismo e eu vi até um comentário, um médico falando que tem mães, quando chega assim a idade, ainda o filho não é nem adulto, né? Tem aquela coisa de dizer, olha, eu vou dar tal vitamina, vou dar um remédio ao meu filho, porque aí vai curar o autismo dele. E o psiquiatra falando que isso não existe, né? O autismo, ele é aquela, digamos, eu não vou falar doença, mas assim, é aquela... tem o seu grau uma limitação que é para a vida inteira, não é? Não tem uma medicação que diga assim, ó, você vai tomar esse remédio e você vai se curar do autismo. É uma condição que como a gente também tem, eu tenho minhas limitações, você tem suas limitações, e o autista também tem a limitação dele. A questão é, quando chega ao grau elevado, né, afeta o fator cognitivo, o aprendizado, né, e isso aí é que complica. Aí, Carmélia, ela fala aqui, eu cuido de uma criança de 9 anos que é diagnosticada com autismo. Ela tem a mania de colocar os dedos na boca, mas devido às precauções da pandemia, a mãe dela me pediu para pedir para ela não colocar. Né? A pandemia aí, né? Gerando alguns receios, alguns medos, que é louvável, né? Nesse caso aí dessa criança, se ela tiver um acompanhamento, uma terapia, como os médicos eles recomendam, essa mania, digamos assim, colocar essa mãozinha na boca melhora ou
Bom, Ou ela vai ser pode. sempre assim, essa mania dela não vai, a terapia não ajuda a diminuir esse colocar na mão, a Então, boca. quando se é um cacuete, quando se é uma mania, né, que Sim, se é essa mania. adquirida, né, a gente pode tentar sublimar, puxar para algum outro tipo de mania, como se fizesse uma troca. Na terapia, paciência, né, pode-se fazer isso, pode-se fazer tentar ver se faz essa troca. Mas, assim, isso aí é um pouco complicado de se dizer sem estar avaliando, né, a criança, porque antes de eu me formar, eu achava muito, a gente paga, aqui a gente faz, aqui a gente paga, né? Então, quando o médico dizia alguma coisa que não dava certeza das coisas, eu dizia, fácil não dar certeza, né? E eu não entendia por quê. Quando eu comecei a passar a fazer o curso de psicologia, foi que eu comecei a perceber, realmente, o ser humano ele é complexo, né? Então, aí, a avaliação depende do que você vai ver de cada um. Por isso, a gente não tem como dar certeza de nada, né? Então, assim, a criança Sim. pode sim, a gente pode tentar fazer essa questão da sublimar, botar, transferir, né? Esse cacuete, esse gesto, mas não tem uma certeza, não tem uma garantia. O que pode ser feito é assim, também fazer aquelas brincadeiras como de criança. É necessário falar na língua dela, mas mostrar a importância de limpar. Tudo bem, botou na boca, mas limpar, e sempre estar Sim. limpando, lavando a mão com água e sabão, né? Para poder evitar, diminuir mais os danos, né? Ana, o autista, ele até os 16 anos, ele pode já trabalhar, ele tem aquela capacidade assim de exercer alguma atividade laborativa, ele e receber alguma remuneração por aquele trabalho que ele possa exercer. Sim, depende só do grau dele. Do grau. O grau é quem vai determinar se tem, porque assim, se você for se deparar com um grau, com um autismo de grau alto, elevado, né, você vai perceber que ele não tem sociabilização alguma, ele não tem interação alguma com ninguém, absolutamente ninguém. Ele se vê isolado, né? Então é meio mais complicado. Peraí, a Agron, deixa eu ver. Tem duas aqui, tem outra aqui que eu tô olhando. Mas vamos lá. A Nídia, mesmo a Nídia, né? Mesmo tratado precocemente o autista com uma equipe multidisciplinar, médico, psicólogo, pedagogo, persistirá no seu desenvolvimento déficit de aprendizagem? Não, não, não. Trabalha muito bem tudo se baseia no grau. Tudo se baseia no grau. Você pode ter uma transição, inclusive, do grau dele, né? Por exemplo, não é porque a pessoa foi diagnosticada com um grau leve que não vai acabar se tornando um grau alto, elevado. Por quê? Só depende se você não está trabalhando a potencialidade dessa pessoa, né? Então, pode ser transitado, tá bom? A pessoa pode estar num grau leve, mas ela pode sim se agravar. E pode estar num grau médio e ela pode passar para o grau leve. Só precisa ser trabalhado. Tem um outro aí também, né, que você fez. Só precisa ser trabalhado. Com a equipe multidisciplinar, ele ajuda, né? Persistirá o seu desenvolvimento déficit de aprendizagem? Não, vai ajudar bastante. Né? Outra aqui, que é de Gildeide. Não, Gisleide. Ah, Gisleide é a nossa futura Gisleide, juíza federal, Gisleide. Gisleide. Que ele escreveu errado Gisleide, aqui. muito obrigada, viu? Meu Pela assessor escreveu errado aqui. participação. Gisleide é a nossa É. futura juíza federal. Ela, um abraço, um beijo grande, viu?
Ela está Gisleide, perguntando o seguinte, desculpe. Ana, ela está perguntando o seguinte, se uma criança aos 11 anos não consegue escrever e ler, se ela pode ser autista, se ela pode ter autismo. Então, pode ser, tá? Seria bom que fizesse uma avaliação. É bom que a pessoa, né, que está com essa criança, levasse para ser feita uma avaliação. Né? Muitas vezes tem até, deixa eu ver, é porque eu não estou lembrada o nome. Eita, me perdi no nome. Eu não vou lembrar agora não. Mas tem alguns diagnósticos de outras que são com a questão da deficiência cognitiva, não consegue aprender. Tem outros diagnósticos, não só de autismo, mas é uma característica, pode ser sim, pode ser, e aí é bom que leve primeiro para ser feito um diagnóstico. Não tem como dar certeza só por isso, por essa questão aí dessa pergunta que foi feita. Mas que pode sim. Tem um agron, né? Ele botou aqui, qual o laudo específico que o advogado deve apresentar para o reconhecimento tácito do autismo? É Márcio, né? Ele botou grato, Márcio Lázaro Pinto, São Paulo. Oi, Márcio, seja bem-vindo, viu? O laudo que é apresentado é sempre o laudo psiquiátrico. O juiz ele pode determinar que esse estudo ele seja realizado pelo psiquiatra do Poder Judiciário. Mas você, de imediato, quando você procurar um advogado para ajuizar aquela ação, junto com o seu pedido, você já pode levar os seus relatórios do seu psiquiatra. Isso vai ajudar bastante, mas aí para o juiz definir isso aí, o laudo é do psiquiatra a ser determinado pelo juiz, tá? Que é do judiciário. Carmélia Almeida, ela falou o seguinte aqui, a mãe dela me pediu para pedir para ela não colocar as mãos na boca. Desde então ela tem ficado muito mais agitada. Isso é devido à mania? Pode ser sim, porque no caso, teoricamente, pelo que eu estou entendendo, não posso afirmar, mas provavelmente você quebrou alguma mania, alguma rotina, algum jeito dela, que quando você rompe algo que a criança já começou a criar nela, ela fica realmente perturbada, ela começa a se agitar, né? É bom que isso possa ser feito, se você quer fazer isso, aí agora lá vai, vamos lá, Carmela. Se você quer fazer isso, eu sugiro que você pegue e faça um acompanhamento psicológico dessa criança, né? E diga ao psicólogo essa situação, para que o psicólogo comece a trabalhar isso, essa rotina dessa criança, para ver se ela consegue amenizar ou trabalhar essa questão emotiva dela, ou então que trabalhe a mudança do hábito dela com relação a essa mão, as mãos ser colocada na boca. Mas tem alguma pergunta a mais? Uhum. Eu já falei sobre o benefício, sobre a questão da isenção, da aquisição do veículo, sobre... Olha que no lindo! caso, Olha que lindo sim, aqui, né? Como Marcelo, ó, né? Marcelo botou Marcelo. aqui. Então, ele botou aqui, o que eu aprendi foi que autismo não tem cura, se compreende. Ó, que lindo. Muito bem, Marcelo. Exatamente. O interesse que eu antes, o interessante, que eu antes de ser diagnosticado, eu não sabia o que é autismo. Ele não sabia. Sim, é uma história bem interessante a de Marcelo, né? Marcelo, dá um oi aí, se você quiser que eu conte um pouquinho da sua história, no sentido do diagnóstico.
E aí eu explico, porque ele não sabia, e nem o que era autismo. Passou a saber o que era autismo, né? Depois que foi feito esse diagnóstico. Ana, só para finalizar, que eu acho que o nosso tempo já É, está quase terminando, eu só quero falar o seguinte, que os pais também, naquela questão que eu já tinha me pronunciado antes em caso de morte, né? Os pais também, eles podem fazer um testamento, tá? E nesse testamento ele vai dizer o que é que ele vai deixar para esse filho, para os demais filhos, se existir. Pode nomear dois curadores, um para administrar os bens, outro para cuidar desse filho. E esse testamento, se esse pai faz agora com essa criança com 10 anos, esse filho vai até 40, 50 anos, esse testamento ele pode ser mudado a qualquer momento, tá? E pode constar o que quiser nesse testamento que beneficie esse filho. Então, era isso também que eu queria então, pontuar. vamos lá. Só para finalizar aqui também com relação ao que eu perguntei, eu pedi autorização aqui de Marcelo, e ele falou, pode Tá. sim. Foi o seguinte, é porque quando o Marcelo procurou, ele estava falando a respeito das questões, né, dele, das necessidades dele, e aí eu comecei a perceber alguns comportamentos são semelhantes ao do autista. E foi quando eu sugeri que ele procurasse, né, essa questão de saber sobre o autismo. Quando ele começou a procurar, ele começou a se achar, né, se identificou, se achou nesse diagnóstico. E foi quando a gente teve essa conversa e ele também teve com a esposa. Foi emocionante. Foi emocionante porque, como ele mesmo falou, após os 40 anos, ele se descobriu, né? E a esposa também se comoveu bastante com isso. Então, é uma coisa assim, é importante e que a família, ao ouvir porque por enquanto a gente lança uma hipótese, né, quando faz a observação. Então, que a família escute com carinho. A gente pensa que não, meu filho, não, pelo amor de Deus, não é nada disso, e aí se nega, e a pessoa acaba vivendo quase que foi, como o Marcelo mesmo fala, foi libertador, né? Então, assim, pode-se evitar muita coisa lá na frente, né, para que a criança, que aí eu vou me referir primeiro à criança, né? Então, essa criança passa por muita coisa lá na frente. Isso pode ser evitado. É Esse importante. acolhimento da família, né, é muito importante para ele. O Então, acolhimento é Marcelo, importantíssimo. E, então, Marcelo e está o de parabéns. conhecimento, né? O conhecimento, a família começa a estudar e entender um pouco a respeito disso, para poder também ajudar. Okay. Marcelo, obrigada, muito obrigada por sua participação, viu? Parabéns pela família também, pela esposa de Marcelo, né? Ana, eu não sei como é que está o nosso tempo aí. Não, mas a gente já é bom a gente terminar, né? Senão... Porque já está. Eu, assim, eu quero agradecer muito a participação de vocês, principalmente a de Marcelo, né? Por ter exposto, assim, de forma tão natural, né? A vida dele, o que ele descobriu aí aos 40 anos, a esposa também, então, enfim, a família do Marcelo está de parabéns. A Nídia, que passou aí, o sobrinho, algum parente dela, a Auricácia também, muito obrigada mesmo a todos vocês. E fica aí o meu convite a você, Ana Luísa, para a gente falar numa próxima live sobre divórcio. A mulherada aí passa a semana inteira aí me questionando sobre várias coisas. De Divórcio é o que divórcio, quero mais sair de casa, tenho diga de medo, como é que eu cabeleira vou aqui, ó. fazer? Como é, como é que eu vou fazer se eu não tenho emprego, eu tenho medo de sair, quer sair depois volta? São muitas coisas, tanto a união estável quanto o divórcio. Eu quero muito fazer essa live, Sim, porque sim. são coisas assim, no dia a dia, e é um assunto muito interessante, eu tenho certeza que vai ser muito bom. Gente, Uhum. olha, eu quero, as pessoas que eu não falei, Marina, Carmélia, eu não sei se é essa Carmélia que está aí, mas se for essa Carmélia também, minha afilhada, um beijo grande, a Thaís,
Muitas pessoas entraram aí, você estava falando, eu também falei, mas a todos que participaram, olha, muito obrigada, um beijo enorme no coração de vocês. Ana Luísa, você também, muito obrigada por essa Obrigada oportunidade de a também. gente estar divulgando aqui o nosso conhecimento, o nosso trabalho. Ok, obrigada também a todos aí também. Qualquer coisa, a gente vai deixar lá, né, no Story. Sim. E também, se quiserem, podem lançar a proposta, podem lançar algumas sugestões que a gente pode também estar procurando e tentando ver o que a gente pode fazer, certo? Ok, tá ok. Um beijo a Ok. Um vocês, beijo a todos. até a próxima live. Até. Tchau. Encerrar vídeo.